Boa noite a todos. Pedimos neste momento, então, inspiração aos bons espíritos, para que a gente possa falar desse tema tão importante que é a mediunidade. Antes disso, queria contar um segredo. Não importa quantas vezes a gente suba aqui em cima, a gente sempre fica nervoso, fica tremendo a perna, esquece o que ia falar, mas se a gente vai falar sobre mediunidade, e a mensagem lida no começo é além túmulo, falando sobre a imortalidade da alma, pelo menos o assunto certo eu acho que a gente escolheu. Então, algumas pessoas podem pensar, a palestra é sobre mediunidade, mas eu não sou médium, não frequento nenhuma sessão de mediunidade, não dou nenhuma comunicação, não psicografo nada. Não sei se essa palestra vai ter tanto interesse para mim. E hoje à noite a gente vai tentar mostrar exatamente o contrário, que o assunto da mediunidade ela é de interesse primário para todos nós. Começando, então, pela definição de mediunidade. O que seria médium? O que seria mediunidade? Se a gente tentar construir um conceito, a gente vai pensar, não, é aquele que é intermediário entre os espíritos desencarnados e os encarnados. Mas essa é uma definição ainda muito primária para o assunto que a gente vai tentar abordar aqui. Não é só isso. Por exemplo, se o Evangelho é para o espírito imortal, imaginemos que todos aqui desencarnaram, estão mortos. E digamos que, na verdade, todo o Brasil desencarnou. Seus familiares, seus conhecidos, estão todos na pátria espiritual, todo mundo comemorando do lado de lá. E você não tem ninguém com quem se comunicar. Estaria, então, a mediunidade sem utilidade? Para o espírito imortal, aquele que não morre. Imagine um planeta muito evoluído, em que os espíritos têm vidas muito longas. A mediunidade de que serviria se eles são quase imortais? Comunicar-se com os encarnados? E aí a gente vai ver, ao longo da palestra, para que serve essa mediunidade? Qual a real função dela? É só trazer bilhetinho do mundo espiritual para cá? Porque tem muita gente que se interessa apenas pelos médiuns repórteres, né? Não, mas assim, Chico Xavier, depois que ele desencarnou, ele fez o quê? Tomou um chá? Foi visitar não sei quem? Às vezes a gente se interessa só por essas minúcias, que não têm uma importância real. Hoje, não iremos falar sobre isso. Não iremos querer saber quem foi quem nas vidas passadas. Vamos querer saber para quê Deus colocou esta ferramenta, que é a mediunidade, imbuída em cada um dos nossos espíritos. Para isso, a gente apela, então, para a definição de Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 14. Ele vai dizer: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Vejam que Kardec não disse espíritos encarnados ou espíritos desencarnados. Ele fala somente todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. É, por esse fato, médium. Então vejamos que, por exemplo, para um espírito de um planeta muito evoluído, ele não vai se preocupar de usar sua mediunidade para comunicar-se com os desencarnados. Isso já vai ser muito do cotidiano dele. Essa mediunidade vai alçá-lo para planos mais altos. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Então ele continua. Essa faculdade é inerente ao homem, ou seja, todos nós a possuímos. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. E aí é que está a questão, né? Tem gente que é mais, tem gente que é menos. Mas o que seria esse mais e menos? Seria mais médium aquele que dá comunicações, que escreve belas cartas, e aquele que se chama como se fosse uma porta. Olha, Vitor, eu não sou médium, estou longe de ser, eu sou uma porta. Se um espírito chegar aqui e falar qualquer coisa, eu não vou ouvir. Será? A gente, então, agora vai focar
nos tipos de mediunidade, que aí Allan Kardec vai falar um pouco à frente, nesse mesmo capítulo. E a gente vai perceber que a maioria de nós é mais médium do que imagina. Então, sobre os tipos de mediunidade, ele vai falar sobre os médiuns sensitivos ou impressionáveis. O que seriam esses? Que tipo de mediunidade seria essa? Seria aquela mediunidade que você sente a presença de um espírito. Quem nunca aqui chegou em um ambiente e disse assim, ixi, deu uma dor de cabeça, não estou me sentindo bem aqui. Ou então, quando tem uma discussão com alguém e faz, vixe Maria, parece que eu vou ficar doente. Fiquei meio mole, meio uma dor de cabeça, uma coisa esquisita. E a gente fala até assim, né? Espírito bom é que não deve estar acompanhando aquela pessoa. Vejam que no nosso cotidiano, a gente expressa um pouco dessa mediunidade. E nesses casos, por exemplo, que a gente não se sente tão bem, a gente faz... É uma certa percepção, é mediunidade sensitiva. A gente está sentindo que ali tem um espírito e que ele não é tão bom. Como pode acontecer o contrário? A gente diz assim, perto daquela pessoa eu me sinto tão bem. Então, que tipo de espíritos estão acompanhando ela? Estamos sentindo a presença deles, de uma forma muito sutil. Assim, continuando com os tipos de mediunidade, ele vai falar sobre a definição dos médiuns sensitivos. Chama-se as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos. E isso pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece pela expressão que experimenta não só a natureza, boa ou má dos espíritos, como também a sua individualidade. Então, não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes você pode acordar assim e dizer, poxa, hoje eu lembrei do meu avô, que faleceu, ou então eu sonhei com ele. Hoje eu lembrei de tal pessoa. Será que ela está bem? Poxa, eu tive um sonho terrível, um pesadelo com não sei quem. Será que ele está passando por alguma dificuldade? Provavelmente, convivemos no mundo espiritual com essa pessoa e trazemos essa impressão para nós. É um tipo de mediunidade. Não só sentimos aquela sensação boa ou má, como também sabemos com quem tivemos contato. Vejam que esse foi só o primeiro tipo de mediunidade. Outro tipo é o médium audiente. Estes ouvem a voz dos espíritos. É como disséssemos de falar, algumas vezes uma voz interior, que se faz ouvir no foro íntimo. Doutras vezes é uma voz exterior, clara e distinta. Vejam que quando ele fala dos médiuns audientes, aqueles que ouvem os espíritos, eles assim, existem dois tipos. Existem aqueles que só ouvem dentro da consciência a voz deles, enquanto outros ouvem claramente a voz do Espírito, dizendo assim, isso, faça aquilo. Quem aqui nunca teve aquela vozinha dentro de si que disse assim, rapaz, não faço não. Esse foi um momento de mediunidade. Então, você estava pensando em fazer algo e parece que veio aquela voz que a gente diz, deve ser minha consciência falando. Olha, aí não é uma boa ideia, não. Ou então você faz assim, não sei porquê, aquela pessoa não confio nela, estou achando que ela está mentindo. Isso é um tipo de mediunidade também. É a questão de ouvir. Algum espírito pode estar falando a você e você, como não ouve claramente a voz dele, se ouve a impressão que ele passa. Por exemplo, no livro Sexo e Destino, André Luiz vai contar que um viciado, um alcoolista, estava na sala e dois espíritos obsessores estavam rondando ele. E os espíritos obsessores, também viciados no álcool, queriam tomar um gole, queriam sorver aquela bebida. Como estavam desencarnados, não podiam fazê-lo. E eles iriam utilizar daquela pessoa, daquele homem, para sentir, para ter a sensação do álcool. Então eles começam a falar para ele, tome um gole, só um gole, tome um gole. Ele não era médium, mas ele pegou a garrafa, encheu o copo, tomou 1, 2, 3, 4, 5 goles. Então, como explicar isso? Se ele não ouviu claramente a voz dos espíritos, por que ele teve essa ideia de ir lá e tomar o gole? Porque ele ouviu com o coração.
é a questão de ressonância. Ele estava sintonizado com aqueles espíritos. Não precisou dos ouvidos físicos para ouvir o que lhe falavam, mas seu coração, como tinha aquele mesmo vício, ao ser incitado para tal, ele foi e tomou o gole. E não se enganem, muitas vezes o que fazemos sofre esse mesmo processo. Às vezes você diz, rapaz, eu nem estava com vontade de fazer isso, mas deu uma vontade assim louca de fazer, vou fazer. Vou comer aquele doce, mesmo estando de dieta, eu vou sair um pouquinho, vou comer aquele doce gostoso. Então, às vezes a gente ouviu o que o Espírito tem a dizer, tendo em vista que os Espíritos se comunicam pelo pensamento. Então, não é necessário ouvir a voz clara dele dizendo. Também temos os médiuns falantes, que seriam aqueles que não ouvem, mas os Espíritos usam da sua corda vocal, do seu instrumento de vocação, para falar. Aí você diz, não, mas esse aí eu nunca experimentei essa sensação, não. Nunca eu dei nenhuma mensagem psicofônica, não. Será? Vocês já tiveram assim, num momento de raiva e falaram uma coisa que você disse assim, não sei nem por que eu disse aquilo. Não estava nem pensando nisso e acabei falando. Era melhor não ter dito, né? Quem sabe se foi você mesmo que falou? Menino, eu nem pensava aquilo daquela pessoa, mas falei assim na lata, me arrependi. Como acontece do contrário? A mediunidade ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então, às vezes, aquela pessoa está com aquela dúvida, né? E chega para você e pergunta qual o nome mesmo daquilo, qual o nome mesmo, você faz, o nome daquilo é isso. E a pessoa é mesmo. Aí você vai, o que foi que eu disse? Você, às vezes, nem se lembra o que falou. Então, isso acontece no nosso cotidiano e não nos damos conta que somos médiuns. E a mediunidade de evidência seriam aqueles que são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns veem perfeitamente, outros menos claramente. Outros só veem durante o sono. Então, vejam bem, quem nunca aqui sonhou com alguém que já tinha desencarnado? Ou ainda, por exemplo, quem nunca teve um pesadelo de estar sendo perseguido? Vocês já sonharam com isso? Você sonha que tem alguém correndo atrás de você, você corre, ele vem atrás, você corre, ele vem atrás, você se esconde, ele lhe acha. Isso nada mais foi do que uma experiência mediúnica. Você, no plano espiritual, provavelmente estava sendo perseguido, aí quando você acorda, você tem aquela impressão que passou a noite toda correndo, acorda até cansado. Isso é um tipo de mediunidade. Você não vê o espírito enquanto acordado, mas dormindo, você o visualiza. Então vejam que a gente mal começou e muita gente aqui já está se achando muito mais médium do que achava no começo da palestra. Continuando então com os tipos de mediunidade, Allan Kardec ainda vai falar de mais um tipo, os médiuns curadores. E essa é uma das mediunidades mais bonitas que se pode ver. São aqueles que possuem o dom de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. A maioria de nós conhece alguém que disse assim, não, eu fiz um tratamento espiritual e, poxa, melhorei, fui para o médico, mas não sabia dizer o que foi que tinha acontecido, melhorou de vez assim, e ele disse, olha, a medicina não explica. E você vê, foi aquele tratamento espiritual que eu fiz, com tal médium, ou à distância. Mas muitos de nós somos médiuns de cura, ou conhecemos um médium de cura, que não é essa mediunidade assim tão abrangente. Mas, por exemplo, vejam o que ele disse, por um toque, por um olhar. Às vezes você está com aquela dor de cabeça, e aí você encontra aquela pessoa que está sorrindo para você. Aí você nem se lembra que estava com dor de cabeça. Você faz, melhorei. Esse é um tipo de médium de cura. Apenas com um sorriso, apenas com um olhar bondoso, ele vai lhe curar. Não vai, por exemplo, lhe curar de uma doença terminal, complicada, mas aquelas mazelas do sentimento, ele pode ajudar aí sim. Na própria classificação, Kardec vai falar que nós podemos nos tornar médium de cura. Porque alguns dizem, não, para ser médium de cura eu tenho que ter muita energia, muito magnetismo.
Mas, na verdade, não. Ele vai dizer que a maior parte da cura, quem faz são os espíritos. Nós somos simples veículos. Para isso, a gente precisa de disciplina, se treinar para auxiliar o outro. A gente precisa realmente querer auxiliar. Às vezes, quando a gente quer auxiliar, a pessoa melhora. Mais do que tomando a medicação. Os pais sabem muito disso. Às vezes, leva o pediatra, a criança com uma doença estranha, ninguém sabe dizer o que é. Os pais dão um pouco de carinho e afeto e a criança melhora. Então, continuando aqui com a classificação, vamos ver que Kardec ainda vai falar sobre um tipo bem especial de mediunidade, que é a mediunidade de inspiração. Desculpa, a mediunidade de pressentimento. A mediunidade de pressentimento é muito fácil achar. Todo mundo aqui já conviveu com alguém com a mediunidade de pressentimento. É aquela pessoa que diz assim, eu acho que não estou com um pressentimento bom, alguma coisa vai acontecer, e acontece. Mas toda família tem uma médium de pressentimento. É a mãe. Já viu? Você vai sair de casa e ela faz, filho, não vá não, que vai dar errado. Não vá para essa festa não, eu estou sentindo que uma coisa de boa não vai acontecer. E olha, o que mãe diz, acontece. E aí você vai, dá errado, é assaltado, levam sua carteira, aquela confusão, você diz bem que a mãe falou. Toda mãe é uma média de pressentimento. Tem isso muito forte nela. Outro tipo de mediunidade ainda, que o codificador vai falar, é a mediunidade de intuição. E essa mediunidade, ele vai dizer, Allan Kardec, é uma mediunidade que é comum a todos os habitantes do globo terrestre. Todo mundo tem um pouco de intuição, mesmo que não se perceba. Então, você vai fazer uma coisa, acaba fazendo outra, e você diz, não sei por que eu fiz isso, era para eu fazer isso, fiz aquilo. Ou então, você vai pegar a direita e você faz, não, é melhor pegar a esquerda. E acerta um caminho, por exemplo. Você vai fazer uma viagem, aí você diz, não, essa semana não estou muito bem, é melhor não viajar. Aí o avião cai. A intuição está muito presente nas nossas vidas. A questão, então, seria, por exemplo, artistas, pintores, escritores, todos eles são médiuns de inspiração. Aquela música que ele escreveu, não se enganem, ela já estava pronta do outro lado da vida. Então, André Luiz vai falar isso, muitas dessas músicas que vemos hoje em dia, elas já existiam do outro lado. Alguns quadros, ele vai dizer, alguns quadros, os pintores foram médiuns dos quadros que eles viram no mundo espiritual. E aí, quando ele vai ver o original, é muito mais bonito, muito mais belo, muito mais colorido. Então, vejam que não só somos mais médiuns do que pensamos, como também conhecemos muito mais médiuns do que achamos. E isso estamos nos atendo à definição clássica de mediunidade. Mesmo assim, algumas pessoas ainda dirão, olha, você falou aí de vários tipos de mediunidade, você falou de várias ocorrências do cotidiano, que são, na verdade, fenômenos mediúnicos, mas comigo não acontece nada disso. Olha, nada disso acontece comigo. Eu não escuto espírito, não vejo espírito, nunca tive uma intuição, nunca tive um pressentimento, eu só vivo minha vida e não sinto nada disso, vou seguindo. Aí é que está o engano. Essas pessoas são mais médiuns do que pensam. Talvez o mais médium de todos. Porque, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar, os espíritos têm alguma influência sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos atos? E a resposta, que é interessantíssima, inesquecível, ele vai dizer assim, sim, muito mais do que imaginais. Na verdade, na maioria das vezes, são eles que vos conduzem. Aí você deve dizer assim, não, isso deve ser para outra pessoa. Para mim, não. Nunca ninguém apareceu para mim, disse o que eu devia fazer. Não devemos esquecer da lei de sintonia. Quando você, por exemplo, começa a estudar, você começa a sintonizar com espíritos estudiosos. Então,
vai se tornando cada vez mais fácil para você estudar. Porque cada vez você está mais conectado com esses espíritos. Da mesma forma, se você faz um exercício ou qualquer outra atividade, o canto, qualquer outra habilidade, quanto mais você pratica aquilo, mais você se conecta àqueles espíritos vibrando na mesma faixa que eles. Quando pensamos o mal, ocorre da mesma forma. Sintonizamos com todos os espíritos que pensam o mal. Se eu começo a ficar triste, eu começo a sintonizar com os espíritos que estão tristes. E se eu me entrego a essa tristeza, aí eu afundo de vez. Eu disse, rapaz, nem estava tão triste, mas agora parece que derrubou mesmo. Com quem estamos sintonizando? Só a lei de sintonia seria uma prova da mediunidade. A todo instante estamos sendo guiados pelos espíritos. A questão é, com que espíritos estamos sintonizando para sermos guiados? Então, sempre estamos nesse embate. Os espíritos nos inspiram e nós decidimos que caminho trilhar. O problema colocado por Allan Kardec é como eu vou distinguir qual o meu pensamento e qual o que foi inspirado, que foi dito por um espírito. Como eu vou saber a diferença? E sabe o que os espíritos dizem? É melhor até que não saibais. É melhor que você não saiba, porque cabe a você distinguir qual é o pensamento bom e o pensamento ruim. Então, muita gente vai dizer assim, eu fiz aquilo errado porque o meu obsessor ficou tinindo ali no meu ouvido, falando, faça, eu fiz. De forma alguma. A decisão final sempre cabe a nós. Assim como a responsabilidade de sintonizar a nossa mente com os espíritos adequados e tomar a decisão correta. Ele ainda vai falar, muitos poucos recorrem à inspiração superior. Tem gente que chega na hora do aperto e mesmo assim não lembra que Deus está ali. Jesus, os bons espíritos, estão ali para lhe ajudar. Então, não custa nada dizer assim, poxa, galera de cima, manda uma ajuda, manda uma inspiração, o que é que eu faço agora? E eles vêm em nosso auxílio. Por um meio ou outro, a gente acaba observando qual o melhor caminho a tomar. Recebemos a inspiração. E daquelas vezes que eu estou em dúvida entre isso e aquilo, peço inspiração, faço prece, evangelho, meditação, e não vem nada. Os espíritos vão dizer, porque assim é para ser. Nesse caso, é necessário que você passe por essa provação, de não receber essa inspiração, para aguçar o seu pensamento crítico. Então, observamos, a partir de agora, 3 reflexões. A primeira, se todos somos médiuns, o que estamos fazendo da nossa mediunidade? Você já parou para pensar nisso? Todos somos médiuns. Quem não está convencido disso, daqui a pouco vai estar. E o que você está fazendo dessa mediunidade? Como você está empregando as suas habilidades, os seus talentos? Em favor de quê? E a segunda reflexão. Se estou sempre usando a minha mediunidade, para quem estou usando ela? E Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 84, de título Na Instrumentalidade, vai dizer que todos nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E mais, tem uns que são meio desafinados e outros que são afinados. Cabe a nós afinar o nosso instrumento, afinar a nossa mente, o nosso pensamento no Cristo, para que toquemos a bela canção da Boa Nova do Evangelho. Então, é necessária essa reflexão. Eu estou afinado ou eu estou desafinado? Eu estou tocando aquela música assim, que ninguém entende nada, ou de mim está saindo uma bela canção?
Então, chegamos à terceira reflexão. A importância da sintonia, que é exatamente essa afinação. Com quem estou afinando, com quem não estou. Será que eu estou afinando com os bons espíritos ou com os maus espíritos? Tomando mais uma vez o exemplo do estudo. Não adianta de nada eu chegar na hora da prova e todo mundo quer ser médio na hora da prova, né? Vai prestar um concurso, aí chega lá, a prova não sabe de nada, tá naquela, deu branco, não sabe o que fazer, faz, poxa, agora bem que podia aparecer né? Alguém assim muito entendido no assunto e dar uma sopradinha, dizer qual é que eu devo marcar, A, B, C ou D, ou E, qual vai ser. Nessa hora todo mundo quer ser médium. E a gente procura a sintonia, mas não acha nenhum espírito disposto a dizer a resposta a gente. Ou até que acha, né? Mas é um espírito zombeteiro, que faz assim, é D, era A, é C, a pessoa marca, era B. Olha, quando você estiver fazendo uma prova, e você, né, não deu aquela estudada boa, está naquela, né, dificuldade, aí você faz, poxa, parece que veio a prova toda na minha cabeça, C, D, A, E, A, vai marcando. Isso não foi mais que chute. Chega o gabarito, errou, foi tudinho. Não adianta, na hora da prova, querer sintonizar com os espíritos protetores, com os espíritos estudiosos, se na hora do estudo estávamos sintonizados com o WhatsApp, com o Snapchat, com o Facebook, com o YouTube. Aí, na hora da prova, não sei se já aconteceu com vocês, mas na hora da prova, quando você está invocando a sintonia dos bons espíritos, aí sua sintonia, como não estava nos bons espíritos, volta para aquele último lugar que sintonizou. Aí você lembra daquela foto do WhatsApp, você vai, não é isso não, não é isso não, sai. É a prova, agora é a prova. Aí começa a vir aquela música da rádio. Vixe Maria, por que eu estou cantando essa música no meio da prova? Não tem nada a ver. Foi a última coisa que você sintonizou. É onde o seu pensamento anda. Assim, a evidência da importância dessa sintonia. E a evidência da importância de com quem ou a quem estamos dirigindo a nossa mediunidade. Poxa, eu queria tanto que tal espírito aparecesse agora e me ajudasse. A gente não apela para baixo, não, a gente só apela para alto, né? A gente já chama logo por Jesus. Jesus, me ajude nessa dificuldade, por favor. Mas vocês já pararam para pensar que se Jesus viesse nos ajudar, será que nós entenderíamos o que ele ia dizer? Seguiríamos o caminho que ele iria nos indicar? Lembrem que somos instrumentos de Deus, afinados ou não. E, portanto, talvez, mesmo que Jesus chegasse aqui, a gente não ia interpretar a mensagem dele como deveria. Porque a nossa sintonia está lá embaixo. E a gente não consegue captar o sentido das palavras que ele tem a nos dizer. Então, é o que Kardec vai dizer. Eles estavam uma vez numa reunião mediúnica, e olha só que curioso. Tinha uma árvore do lado de fora do centro espírita. E tinha um passarinho com uma ninhada de passarinhos recém-nascidos. O passarinho foi baleado e morreu. Na reunião mediúnica, os médiuns, então, chamam pelo espírito do passarinho. E o mais curioso, o passarinho responde. Fui baleado, foi muito difícil, mas agora estou superando, deixei os meus filhos lá no ninho. E Allan Kardec faz, isso é uma loucura, isso não existe, não. Então, ele pergunta a São Luís, como funciona isso? Invocaram o espírito do passarinho, o espírito do passarinho veio, e São Luís, com aquela ironia típica francesa, fala, se você invocar as pedras, elas responderão. Então, eu posso invocar Jesus, mas será que é Jesus que vem mesmo me atender? Bezerra, me ajuda, eu topei o pé, está doendo. Será que é Bezerra que vai vir curar um dedo topado? Então, muito cuidado com quem a gente invoca, os espíritos que a gente invoca, porque pode ser que eles venham. Mas será que são eles mesmos?
ou até se forem eles mesmos, estamos invocando-os para algo digno? Pedro, o Espírito de Pedro, respondeu à evocação. E ele perguntou: por que me invocais? Todo mundo ficou em silêncio, ninguém disse nada. Porque quando ele chegou, era tão besteira que disse: não, nada não, deixa para lá. Então, esse cuidado é o que Alexandre, instrutor de André Luiz, falou. Nós não precisamos entrar em contato com a espiritualidade, porque estamos em contato com a espiritualidade a todo instante. É essa sensação que a gente tem após essas reflexões. Todas essas inspirações, todas essas sensações, o mundo espiritual não é algo distante de nós, está aqui do nosso lado. Estamos interligados, ocupando quase o mesmo espaço. Assim, sabendo que todos nós somos médiuns, podemos nos perguntar: tem como eu desenvolver essa mediunidade? Eu posso melhorar a minha mediunidade? Nem que seja só aquela inspiração, mas tem como eu ficar mais sensível à inspiração dos bons espíritos? Emmanuel responde essa pergunta no livro Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele vai dizer o seguinte, que a mediunidade não só pode ser desenvolvida, como pode ser retirada. Vai depender do médium. Eles então perguntam: a mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida? Emmanuel responde: os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor da seara, da verdade e do amor. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus. Sob as bênçãos divinas, todavia, se sofrem os insultos do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista dos débitos adquiridos. Então, observem que a mediunidade é um dom que recebemos, em maior ou menor grau. E, portanto, cabe a nós o bom cultivo da mediunidade, o cultivo da mediunidade com Jesus. Vejam que, por ser um dom dado, um presente, se nós não cultivamos, não temos cuidado com ela, ela não só pode nos ser retirada, como também iremos angariar débitos perante a espiritualidade. Você recebeu aquela habilidade e você nada fez com ela. Você deixou de usá-la, deixou de praticá-la, não a usou em prol do próximo. Assim, você acaba perdendo ela. Você acaba esquecendo. Então, perguntaram para Emmanuel: e qual é o segredo para a gente poder manter essa mediunidade ou melhorá-la? Por exemplo, eu não sinto nada, mas eu queria ter aquela inspiração de vez em quando dos bons espíritos. O que eu posso fazer? E Emmanuel responde: disciplina. O homem disciplinado no Evangelho do Senhor, ele irá cada vez se conectar mais e mais com os bons espíritos e com a espiritualidade. Um exemplo disso é o médium Chico Xavier. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, ele vai mostrar alguns casos bem interessantes. A primeira vez que Chico viu Emmanuel, ele estava em um açude do lado de fora da cidade de Pedro Leopoldo, e assim estava lá, fez uma prece, estava sentindo aquela sensação boa, e aparece para ele Emmanuel.
um espírito imponente de luz, ele inicialmente vê só uma cruz de luz. E essa cruz, aos poucos, vai se tornando no personagem de Emmanuel. E aí, eles começam a travar uma conversa. Ele pergunta se Chico está disposto a adentrar no sacrifício da mediunidade, se ele vai querer exercitar a mediunidade. E aí Chico, que era mineiro e não era besta, ele diz assim, olha, eu estou disposto a ser um médium, mas assim, um médium contanto que não me falte inspiração, contanto que não me falte o auxílio do plano superior. E Emmanuel diz o seguinte, nunca lhe faltará auxílio do plano superior. Entretanto, para isso, eu preciso que você obedeça 3 regras. Chico fica esperando ele dizer, né? Ele não diz, aí Chico faz, qual é a primeira? Aí ele faz, disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina também. Quando ele diz a terceira vez disciplina, ele desaparece. Então o recado estava dado. Se Chico quisesse seguir aquela linha de mediunidade, ele precisava aplicar a disciplina à sua vida. E aí, você diz, não, mas ser disciplinado é bom, é fácil, né? É só manter os horários, tudo certinho. Será que é tão fácil assim? E muita gente diz assim, poxa, como eu queria ter aquela mediunidade de Chico, ver Emmanuel, ver Memei, todo dia, imagina, todo dia poder perguntar, e aí, Emmanuel, tudo bem, como é que vai? Todo mundo queria, né? Mas será que estaríamos dispostos a pagar o preço por isso? Manter a disciplina de Chico? Observem, certa feita, Chico e seus amigos, todos eles estavam metendo o sarrafo em um político. Esse político fez isso errado, fez aquilo errado, fez isso errado, fez aquilo errado, não presta, não vale nada, não sei porquê, como é que tem gente que vota nele. Chico, o que é que você acha? Melhor, Chico, o que é que os amigos espirituais acham desse político? Aí Chico já ia falar, Emmanuel chegou do lado deles e disse, cale a boca, não emita opinião nenhuma sobre esse assunto. Não é do interesse da espiritualidade ficar se metendo nesse assunto. Aí Chico ia falar, não falou, ficou meio mudo, vermelho, ninguém entendeu. Eu disse, esse Chico está obsidiado. Saiu todo mundo correndo. Então vejam que é uma disciplina tremenda. Outra vez, Chico foi convidado para uma inauguração de uma casa espírita. E os donos da casa espírita, ou melhor, os dirigentes da casa espírita, eram amigos dele de longa data, disseram que a presença de Chico seria indispensável para a inauguração daquela casa, que ele devia ir, que era muito importante, ficaram mandando várias cartas, e Chico disse, é uma inauguração de uma casa espírita, não tem tanto problema, né? Minha presença é indispensável. Então, ele falou com o seu chefe no trabalho, e o chefe disse, não, posso lhe liberar por 2 dias. E aí, ele pegou um trem e foi para a cidade, que ficava longe dali, levava 1 dia de viagem. No meio da viagem, Emmanuel aparece para ele. Chico, para onde você está indo? Não, sabe, Emmanuel, é porque eu estou indo para a inauguração ali, o pessoal é muito meu amigo, disseram que minha presença era muito importante. Aí Emmanuel diz, sua presença era indispensável? Sua presença era indispensável no seu trabalho. Você deve se dedicar ao espiritismo em outras horas. Não deve faltar o trabalho para ir para uma comemoração. Você decide o que vai fazer. E desapareceu. Na próxima parada, Chico desceu do trem, que estava indo, e pegou voltando. Lembrem que Emmanuel falou disciplina 3 vezes. Então, uma vez, Chico recebeu muitos amigos em casa. Vários amigos que ele não via há muito tempo. E aí ele recepcionou os amigos em sua sala, começaram a conversar, aquela conversa de amigo, que você perde a hora, né? Começaram de 5 horas da tarde. Já era 11 da noite. E eles empolgados, conversando e tal. E Chico ia começar um outro assunto. Emmanuel apareceu na cozinha e disse, venha cá. Ele, só um minutinho, vocês, eu vou ali na cozinha. Foi. E aí disse, opa, Emmanuel, como é que vai? Aí ele, Chico, está na hora de
psicografarmos o livro. Estamos atrasados e é melhor você parar com essa conversa. Aí ele diz, mas veja bem, é muita falta de educação deixar as visitas sozinhas na sala, né? Estou fazendo uma sala para eles, a gente está conversando, nada, não está contando nenhuma piada pesada, é só conversa leve, conversando sobre coisa boa. E aí Emmanuel fala, olha, conversar com os amigos, tudo bem, se durar até no máximo 2 horas, contanto que a conversa seja edificante, mas ficar 5 horas sem falar nada que preste, você decida, ou conversa ou trabalha. E desapareceu. Chico, então, foi para a sala e disse, pessoal, vou ter que me retirar, porque tem um chamado mais importante. E saiu da conversa dos amigos. Vejam que a disciplina, quando a gente fala assim, tem que ter disciplina, é uma coisa. Mas aplicar a disciplina ao nosso cotidiano é outra bem mais difícil. Quantas vezes no dia de hoje você foi indisciplinado? Quantas vezes você disse assim, eu não vou fazer isso, vou ser disciplinado e não vou fazer isso, e acabou fazendo? A última história de Chico, porque todos nós queríamos, então, você dissesse assim, não, eu estou disposto a seguir essa disciplina. Eu queria ter ali a Emmanuel do meu lado. Imagina como deveria ser a Emmanuel estar do meu lado, falar vários conselhos. E assim pensou um viajante. Foi procurar Chico, porque ele tinha um grande problema com o tabagismo. Ele fumava 100 cigarros por dia. E chegando para Chico, ele disse, Chico, tem como você pedir um conselho a Emmanuel, para ele me dar um conselho? Claro, se ele estiver disponível, a gente pede. É que eu queria saber o que é que eu faço com esse meu tabagismo, o que é que eu posso fazer? E aí Emmanuel apareceu e disse através de Chico, é necessário nos melhorar. E o rapaz ficou esperando. Mas é só isso? Emmanuel só aparece para dizer isso? E aí Emmanuel apareceu de novo e disse, fume menos. Aí ele fez, mais hora. A qualquer lugar que eu fosse, alguém ia me dizer isso. Não precisava vir aqui, em Chico Xavier, Minas Gerais, viajar isso tudo para chegar aqui e Emmanuel me dizer, fume menos. Emmanuel apareceu novamente e disse, olha, se você quer saber se é melhor parar de fumar ou continuar fumando, é melhor parar de fumar. Mas, entre fazer uma coisa pior e fumar, continue fumando. E desapareceu. Vejam que não é brincadeira. Mediunidade é uma coisa muito séria. Se todos nós somos médiuns, temos que ter muito cuidado com a nossa mediunidade. Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, no capítulo 30, chamado Convite à Mediunidade, ela vai dizer o seguinte, médiuns, mediunidades. Médiuns, todos os somos. Então veja que aí não deixou dúvida nenhuma. Todos somos médiuns. Joana que disse, não fui eu não. E mediunidade, possuímos-las todos nós. Aprimorá-las ou descurá-las, relegando a plano secundário, é responsabilidade que cada um exerce mediante o próprio arbítrio. Então, todos nós somos médiuns. Se nós vamos ter disciplina para afinar o nosso instrumento, ou se nós vamos relegá-lo a segundo plano e desafiná-lo, essa responsabilidade é nossa. A argila maleável nas mãos do oleiro é o médium do vaso. O ferro em ignição na bigorna e malho no operário é médium da forma que plasma. Deixando-se conduzir pelas mãos do operário divino, o homem modela e executa as construções mentais superiores, tornando-se cooperador da obra do Pai. Quando Francisco de Assis disse, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, ele entendeu que ele era um médium e que, portanto, deveria dedicar a sua mediunidade ao Cristo, a Deus. E ele queria, assim, ser um instrumento do divino. Recalcitrando, a inspiração elevada deixa-se maleável, arrastar por outras ondas de pensamento, colaborando, às vezes, inconscientemente, na formação
das paisagens da dor, de sombra e de desdita para com os outros como para si mesmo. Esses somos nós. Às vezes a gente não nota, mas só em estarmos irritados, estamos irritando as outras pessoas. A gente esquece de dar um sorriso, um bom dia, fala um pouco mais grosso, um pouco mais grave. Estamos sendo médium do mal. Cabe a nós escolher o que seremos. E aí ela vai dizer: a verdade é que todos estamos interligados em ministério mediúnico ativo, incessante, graças aos múltiplos dons que nos achamos investidos. Todos nós temos qualidades e defeitos. Todos nós temos habilidades. O primeiro passo, descobrir quais são elas. E o segundo, colocá-las à disposição do próximo. Haroldo vai dizer que não só somos médiuns, como estamos exercitando a todo momento. É o que Joana acabou de dizer. Todos nós estamos exercitando a nossa mediunidade a todo instante. Mas não nos damos conta disso. Então temos que tomar consciência dessa posição. E nos vigiar. Vigiai e orai. Assim já falava Jesus. Então ela continua. Assim sendo, medita nas possibilidades mediúnicas de que te encontras possuído, e eleva-te pelo exercício das ações nobilitantes, de modo a desdobrares os recursos positivos na realização do bem, a que o Senhor a todos nos convoca. Se, todavia, não experimentares os sintomas mais evidentes da mediunidade, transforma-te espontaneamente em instrumento de amor e acende a lâmpada do auxílio fraterno no coração, a fim de que a caridade te transforme em médio da esperança entre os que aspiram a um mundo renovado e ditoso para o futuro. Então, a proposta de Joana é exatamente essa, que nos tornemos médiuns do bem. Jesus foi o médium do amor, trazendo o amor para a terra. Francisco de Assis, o médium da mediunidade, provando com a própria vida o valor dessa qualidade. O próprio Chico foi o exemplo da caridade. Então, a reflexão que deixamos nesta noite é a pergunta: se todos somos médiuns, que mediunidade eu estou exercendo? Parem para pensar um pouco, pelo menos na noite de hoje. Meus ouvidos exerceram que mediunidade hoje? Eu dediquei eles a ouvir atentamente o próximo? Ou eu só dediquei ele às fofocas? Meus olhos, a que dediquei eles? A frivolidades, a ver o mal, o agueiro no olho do outro, enquanto nós temos uma trave? Ou eu banhei meus olhos de benevolência e enxerguei apenas o bem das pessoas? Nossas mãos, a que você dedicou suas mãos? Suas mãos foram médiuns de quê no dia de hoje? Do materialismo? Ou foram médiuns do carinho, da caridade? Fiquemos então com esta reflexão, perguntando quem está governando nosso coração, as nossas mãos, a nossa boca, os nossos olhos, os nossos ouvidos. A quem estamos nos entregando como instrumento? E assim, refletindo, possamos nos dedicar cada vez mais e mais a ser instrumentos da paz do Senhor. Muita luz a todos.